Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal. Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com você esteja também. Nesse informativo sobre esse julgamento da revisão do FGTS, eu estou trazendo algumas informações muito importantes para você, tá certo? E estou trazendo também essa proposta que o governo fez, tá certo? Para ser inclusa nesse julgamento. Vamos ver o que diz essa proposta do governo em relação à revisão do FGTS. Já faço um convite para você nos acompanhar até o final. Pessoal, os trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada, eles podem receber um valor extra no saldo do fundo de garantia, né? Se os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, eles decidirem em votação marcada que a conta individual de cada um de vocês deve ser corrigida acima do índice da taxa de referência que zerou de 1991 a 2012, tá certo? Então, nesse julgamento, os ministros eles vão decidir. Olha só o que eles vão decidir. Se todos os trabalhadores brasileiros terão direito à correção, independentemente de já ter feito o saque ou não do FGTS. Importante isso saber. Se os sindicatos poderão entrar com novas ações, né, coletivas na justiça, fazendo a mesma reivindicação para os seus trabalhadores, né, após a decisão do STF. Isso aí também vai ser decidido pelos ministros nesse julgamento. E se somente o trabalhador ou sindicato que entrou com a ação receberão retroatividade, né? A correção a partir de 1999 ou de outra data a ser definida. Essa também é uma das grandes questões, se esse julgamento, né, vai ser retroativo ou a partir de uma data estabelecida pelos ministros no julgamento, tá? Como é que você vai saber se tem direito? Uma dica importante, na minha opinião, né? Você deve se dirigir ao seu sindicato, né, e procurar o departamento jurídico para ver se a sua entidade, né, seu sindicato, entrou com ação coletiva na justiça pedindo a correção do FGTS, né, por um índice melhor que a TR, né? Esta foi uma orientação dada pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, em 2013, certo? E se o sindicato entrou com ação coletiva, é necessário que você confirme se você está na lista dos beneficiários dessa ação, tá? Segundo, no caso de você querer seguir sem o sindicato, né, você deve procurar um advogado particular, né, que é de sua confiança, um advogado, né, um profissional indicado por um amigo, por um parente, né? Aí você vai fazer uma reunião com ele e vocês vão direcionar de que maneira vocês vão ver, né? O que vocês podem ver em relação a esse julgamento, a essa ação da revisão do FGTS, né? Então, um advogado de confiança, um advogado indicado, é a melhor maneira, né, de você também resolver esse caso, se vai entrar com ação ou não, se é viável ou não. A proposta do governo para o FGTS, ele pode trazer prejuízo ao trabalhador, tá certo? Então essa proposta do governo federal apresentada pela Advocacia Geral da União, na ação que discute a correção do FGTS no Supremo Tribunal Federal, ela pode trazer prejuízo aos trabalhadores, né? Então o governo ele propõe remuneração de ao menos a inflação sobre o saldo do trabalhador no fundo de garantia. Hoje a rentabilidade é de 3% ao ano mais a TR, né? A diferença para menos ocorreria em épocas de queda de inflação. Então, cálculos feitos, né, por um planejador financeiro, Marlon Glaciano, tá? Ele é especialista em finanças. Ele mostra que os valores variam conforme o montante que o trabalhador tem na sua conta do FGTS. Quanto maior o total, maior a perda, segundo esse cálculo, né? Para um saldo de R$1.000, né, por exemplo, a correção atual renderia R$ 43,70. Pelo IPCA, né, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,
que é a inflação oficial do país, o rendimento seria de R$ 39,30 e dá uma diferença de R$ 4,40 ao ano. Quem tem 100 mil no FGTS, por exemplo, receberia R$ 440 a menos ao longo de um ano. Para um saldo de 500 mil, seria uma diferença de R$ 2.200. O Glaciano, ele afirma que se for essa mesmo a meta do governo, é preciso analisar se vale mesmo a pena anular a correção do fundo, tá? Será que vale mesmo esta alteração? E se sim, seriam necessárias novas variáveis nesse cálculo, pois tão somente a inflação não será suficiente para rentabilizar mais o FGTS, afirma. A crítica também é feita por Mário Avelino, que ele é o presidente do Instituto do Fundo de Garantia do Trabalhador, né? Segundo ele, a ADI 5.090, que está no Supremo, pede para que a TR, a taxa de referência, né, seja declarada inconstitucional e afastada, sendo indicado um índice de inflação na correção do fundo. Não é pegar e dizer que o fundo de garantia tem que render no mínimo a inflação, senão o trabalhador não ganha nada. Ou seja, ele tem uma poupança que o governo aplica socialmente, como ele diz que ele não vê problema nenhum, mas não rende nada. Simplesmente reportar a inflação é trocar 6 por meia dúzia, né? Avelino lembra que o fundo de garantia é a poupança do trabalhador que não vem sendo remunerada adequadamente, trazendo perdas. A inflação não é ganho. Corrigir a perda gerada pela inflação para manter o poder de compra da poupança não é ganho. O ganho é uma taxa de juros, diz Avelino. O caso está parado no Supremo, né, à espera do julgamento, chegou a entrar na pauta, né, 4 de abril, mas foi retirada, né. No ano passado, o ministro relator do caso, Luiz Roberto Barroso, ele propôs como correção do FGTS, no mínimo a remuneração da poupança, que rende 6% anuais mais ETR, conforme a variação da taxa de juros, né. O governo propõe remunerar o fundo pela TR mais 3% e distribuir o lucro, o que já ocorre, né? Garantido no mínimo a inflação. O índice não foi divulgado, né? Se é IPCA ou INPC, né? Que reajusta os salários. Então, essa é a proposta do governo, como nós estamos vendo essa proposta em relação ao julgamento da revisão da vida toda, pelo que a gente viu, é prejudicial aos trabalhadores, né? Então, cada um vai puxar pelo seu lado. Essa ação aplicada, essa ação feita pelo Partido Solidariedade, né? Ele vai puxar para o lado dos trabalhadores. O governo vai se defender e vai puxar para o lado deles. Uma ação judicial, isso. Cada um vai puxar para um lado. A gente, como trabalhador, espera que a gente tenha ganho de causa e que seja retroativo, né? Esse cálculo, esse recálculo, né? Afinal, foram esses anos todos trabalhando, sendo depositado esses valores do FGTS e não teve ganho nenhum, porque era depositado um valor X, né? E vinha a inflação, tirava o ganho de compra todo, não tinha ganho nenhum, então o trabalhador só perdeu nesses anos todos. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser.